Olá, Helenos e Helenas. Eu sou o Társilo Delfim e este é mais um Área Técnica. Hoje eu vou fazer uma análise sobre a estreia do Botafogo na Taça Rio contra o Boa Vista. Porém, antes, eu quero pedir a você aí que está assistindo esse vídeo para que você se inscreva no canal da Rádio Botafogo, ative o sininho para receber todas as notificações de conteúdo da Rádio Botafogo, compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida também e conta com seu comentário. Então vamos lá, a análise técnica de Botafogo e Boa Vista. Bom, galera, como eu estava falando, hoje, no nosso programa aqui, a gente vai analisar a possível escalação que Paulo Autuori vai mandar a campo contra o Boa Vista. Vocês podem estar estranhando aí que vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, o escudo do Náutico, o escudo do Botafogo. Eu não vou falar somente sobre Botafogo e Boa Vista. Por quê? Porque o próprio Paulo Autuori sinalizou que ele não vai fazer muitas mudanças, né, no time que ele mandou a campo contra o Náutico. E aí fica aquela pergunta, né? Isso é bom? Isso é ruim? A gente foi bem contra o Náutico, né? Vamos tentar entender mais ou menos o que ele quis dizer com vou mandar a campo o mesmo time que mandei contra o Náutico e vamos ver quais serão as possíveis consequências disso, né? Bom, para começar, eu quero mostrar para vocês aqui o mapa de calor da partida entre Botafogo e Náutico, certo? Bom, aqui está. Esse é o mapa de calor da partida entre Botafogo e Náutico. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito importante, tá? O mapa de calor, ele demonstra, na maior parte das vezes, onde a equipe teve mais posse de bola, geralmente por onde a equipe tentou jogar mais. Mas isso não dá uma dimensão completa do que foi o jogo. É sempre importante a gente relativizar e sempre amparar, digamos assim, o mapa de calor com os números, né, da partida. Eu quero, antes de mais nada, salientar que esses dados eu tiro todos eles do site do Footstats. Aliás, eu recomendo a todos que tenham interesse por essa parte estatística do jogo, né, que visitem o site do Footstats. Eles têm também o canal deles no YouTube, que é muito interessante. Fazem um trabalho espetacular, né? E eu acho que todo mundo deveria seguir, inclusive para apurar melhor as próprias opiniões. A gente pode ver que no jogo contra o Náutico, o Náutico teve uma posse maior de bola pelas laterais. Por quê? Porque isso aqui, de certa forma, já é uma tática que a maioria das equipes utiliza contra o Botafogo. Explora as laterais porque sabe que, principalmente no Botafogo do Valentim, o Botafogo ficava extremamente exposto pelas laterais, pelos problemas que eu já salientei em outros vídeos aqui, não vou repetir, mas era um problema grave de marcação, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, principalmente porque o nosso miolo, que deveria segurar esse ataque, deveria apoiar aqui, ajudar a defesa, era muito lento, formado pelo Cícero e também formado pelo Thiaguinho, né? Enfim, o Náutico teve muito mais posse de bola aqui pelas laterais e olha, presta atenção como é que o lateral esquerdo do Náutico apoiou o jogo aqui, ó, na ponta. Então o Botafogo sofreu muito com essa bola alçada na área, com jogadas de contra-ataque. E aqui você pode ver também uma certa mancha mais forte na entrada da área do Botafogo. Isso aqui ocasionando justamente, inclusive, o gol de empate do Náutico, que foi um chute daqui de fora da área, um chute muito feliz de fora da área. E que você pode ver que quando a gente olha para o mapa de calor do Botafogo, né, como é que a nossa entrada da área, apesar de ter uma movimentação intensa aqui, isso aqui é Marcelo, tá, gente? Você pode ter certeza que isso aqui é Marcelo, isso aqui é Marcelo, ó. Pode ter certeza disso, tá? Isso é Marcelo, tá? E aqui é lateral. Então você pode ver que, como eu falei numa análise anterior, a área de campo que o Marcelo hoje em dia fica responsável por cobrir, tá, é muito grande, porque ele não tem a proteção de quem ele deveria ter. Nesse jogo aqui eu vou dar desculpa para o Cícero, porque ele foi escalado como o homem de frente, como centroavante. Você pode ver que a mancha de ataque do Botafogo é quase nula, né? Muito pequena. Agora, aqui na frente da zaga, né, a gente teve a presença de Thiaguinho e a gente também teve a presença do Alex Santana, porém, essa mancha que vocês estão vendo por aqui, ó, isso aqui é Alex Santana, tá? Alex Santana, boa parte do tempo Alex Santana, isso aqui é muito Bruno Nazário,
tá? Que caiu bastante pela esquerda também. Então você tem bastante Alex Santana e bastante Bruno Nazário fazendo essas jogadas aqui. E aí isso bate, se você inverter esse campo aqui, isso bate certinho com a parte do campo onde o Náutico mais defendeu, né? Que é essa parte mais escura aqui. Como é que isso se traduz, digamos assim, em números? Os jogadores que tiveram a maior posse de bola da equipe do Náutico, tá? Disparado foi o Jean Carlos, com 6,03% do tempo. E o Hereda também, que é meio campo, tá? Teve 5,71%. Então, só esses dois jogadores aqui, eles dominaram as ações de ataque do Náutico. Enquanto no Botafogo, o jogador com maior posse de bola foi o Marcelo Benevenuto, tá? Marcelo Benevenuto com 7,38%. Depois do Marcelo Benevenuto, Juan Renato com 6,9%. Daí a gente consegue entender. E depois dos dois, né? Foi o Alex Santana, Barrandeg, Gatito, Danilo Barcelo, Guilherme Santos. Ou seja, todos os jogadores de defesa, todos eles. Tá? Os jogadores que mais tiveram posse de bola no Botafogo. Depois deles, o primeiro jogador de ataque que aparece no Botafogo, que teve mais posse de bola, foi o Luiz Henrique, com 3,73. O jogador que é responsável, digamos assim, pela parte criativa do Botafogo, que é o Bruno Nazário, teve apenas 2,7%. Por quê? Porque nesse esquema ele joga isolado e aí é muito mais fácil de ser marcado, vai receber muito menos bola, e isso bate exatamente com a mancha de campo que eu estava mostrando para vocês aqui. Esse aqui foi o setor onde o Jean jogou, né, contra o Botafogo. Foi justamente o setor onde ele teve mais bola, onde ele armou mais, né? E nesse setor aqui é justamente o setor do Hereda, né? O Hereda caiu por esses lados aqui. Então você entende, mais ou menos, com os números e com o gráfico, qual foi a tônica do jogo. Detalhe, o Botafogo teve mais posse de bola do que o Náutico. E aí a gente consegue facilmente concluir que é uma posse de bola falsa, que é uma posse de bola baseada em bolas defensivas, né? No famoso toque para cá para o zagueiro toca para lateral toca para atacante não troca para cabeça de área, que volta para o zagueiro, que volta para o goleiro. Nesse jogo, para vocês terem uma ideia, tá? Talvez o dado que melhor traduza isso é o fato de que o Náutico chutou 15 vezes ao gol do Botafogo, sendo que foram 5 finalizações certas. Ou seja, o Náutico chutou 15 vezes ao gol do Botafogo, enquanto o Botafogo chutou 8 vezes apenas contra o time do Náutico, sendo 2 apenas no gol. Isso é alarmante. Foram quase o dobro das finalizações, e mais do que o dobro de finalizações certas. O Botafogo realmente deve essa classificação, sem a menor sombra de dúvida, ao seu goleiro Gatito. A gente vem então para o jogo contra o Boa Vista, né? E lembrando aquilo que o Paulo Autuori falou que pretende fazer, manter mais ou menos o mesmo time. Só que eu acho que ele deve fazer algumas alterações. Primeiro, ele não vai poder contar com o Pedro Raul. Então ele vai tirar o Pedro Raul. Ele treinou contra o Madureira no jogo treino com Rafael Navarro aqui como um homem mais avançado. E ele treinou também com Caio Alexandre, jogando ao lado do Cícero, tá? Aqui os dois de volantes, primeiro e segundo volante, com o Alex Santana completando esse trio de meio de campo aqui. Se ele cumprir a promessa de escalar o mesmo time que ele jogou contra o Náutico, ou quase o mesmo time, ele provavelmente começa o jogo com o Luiz Henrique e Bruno Nazário. Tá? E o que isso significa? Significa que a gente vai jogar num 4-3-3? Eu duvido. Não é muito feitio do Paulo Autuori. Então, o Botafogo provavelmente vai ter uma cara mais assim, ó. Provavelmente o Botafogo vai jogar dessa forma aqui. Levando-se em consideração, como vocês viram no mapa de calor, que o Alex Santana correu bem, mandou nessa faixa de campo aqui, ó, dominou essa faixa de campo, digamos assim, ou pelo menos jogou mais nessa faixa de campo. Daqui a pouco mostro para vocês o mapa de calor só do Alex Santana no jogo. Fica comigo aí que eu já mostro já. Ele provavelmente vai jogar com esse quadrado de meio de campo, assim como eu tinha falado na live anterior, né, que eu fiz o diário. Eu estava comentando isso com vocês. Por que ele quer isso? Porque dessa forma ele sempre conta
com a possibilidade de ter 4 jogadores marcando as ações do ataque adversário, né? Ele sempre tem a possibilidade, digamos assim, deixa eu mexer com o palhacinho aqui, ele sempre tem a possibilidade, digamos assim, de fechar mais a marcação e de ter sempre a superioridade numérica. Lembra que o Autuori é um cara que ele preza muito pelo controle de jogo, pelo controle de bola. Então ele não quer os seus jogadores dentro da roda de bobo, ele quer que seus jogadores formem a roda de bobo. Ou seja, Caio Alexandre é o tipo de jogador que, se ele consegue roubar essa bola aqui, ou eventualmente o Bruno Nazário dar esse primeiro combate, o Caio Alexandre, dominando a bola, ele tem como opção servir rapidamente o Cícero, para o Cícero sair pelo lado esquerdo, levando-se em consideração que o time adversário esteja atacando, né, pelo lado oposto. O Autuori sempre gosta muito de fazer isso. Inversões de bolas rápidas, porque isso pega a defesa completamente desarmada, né? Por isso que provavelmente ele vai jogar com o Luiz Henrique. Rouba a bola aqui e já sai rápido com o lado de cá, tanto tendo a opção de jogar com Cícero, Alex Santana se deslocando e Danilo abrindo, para você partir no contra-ataque por esse corredor aqui, se o ataque estiver do lado de lá, ou então fazendo o inverso, Cícero roubando a bola aqui, né? O que eu acho uma coisa muito difícil. Cícero não é o maior ladrão de bola do Botafogo, muito pelo contrário, está sempre chegando atrasado. Porém, a marcação fechando desses 4 jogadores com o zagueiro sempre na sobra. Caio Alexandre fecha para o meio. Ou seja, roubando a bola nessa área de campo aqui, suponha que seja o Cícero, ele tem sempre a opção de sair jogando com o segundo volante, para o segundo volante fazer a ligação com o lateral ou então com esse meia, tá? Ou então o próprio Cícero fazer o lançamento direto, a ligação direta com o meia, com o Bruno Nazário, ou então com o Barrandeg, que pode se posicionar a mesma coisa valendo para os dois lados. E por que ele quer o Alex Santana? Ele quer justamente o Alex Santana para apoiar o Bruno Nazário, para jogar do lado do Bruno Nazário, porque ele sabe que o Bruno Nazário está comprometido, ele sabe que o Bruno Nazário está jogando sobrecarregado. Porém, se ele vai apostar num quadrado desse, um desses 2 jogadores aqui, quando o Botafogo tiver a posse de bola, e eu acredito que tenha a posse de bola em boa parte do tempo, e principalmente quando tiver que controlar as ações ofensivas, ele vai querer que o Botafogo tente jogar numa disposição parecida com essa aqui, ó. Eu acredito mais que ele solte o Caio Alexandre para formar esse meio do que o Cícero. Acredito que ele vai jogar com o Cícero como se fosse um terceiro zagueiro, tá? Aqui na frente da zaga. Eu acho que ele vai confiar ao Cícero essa posição, jogando na frente da zaga. Então, o ataque, o Botafogo provavelmente vai jogar nesse tipo de esquema aqui, ó, com esses 2 meias aqui, tá? E com o Caio Alexandre tomando conta das ações. Rafael Navarro, por não ter as mesmas características do Pedro Raul, ele provavelmente não será pivô. Vai ser um centroavante que vai sair da área, ele pode tirar os zagueiros, Luiz Henrique idem, e aí você sempre vai tentar, eles provavelmente vão tentar fazer com que ocorram triangulações pelas laterais do campo, para pegar sempre o atacante oposto fechando ou o meia fechando, tá? Para eventuais cruzamentos e com jogada, mesma coisa acontecendo lá do outro lado, tá? Rafael Navarro fechando, Barrandeg aqui, Bruno Nazário podendo entrar, com triangulações entre Alex Santana, Danilo, Luiz Henrique, provavelmente Bruno Nazário encostando por aqui, porém Rafael Navarro fechando para concluir, e às vezes o Bruno Nazário pisando na zaga, pisando na área adversária. O que eu acredito que ele possa fazer? No segundo tempo, é bem possível que ele coloque em campo o Gabriel Cortez, justamente, acredito eu, no lugar do Luiz Henrique. Se ele faz isso, ele tem uma configuração de jogo diferente. Isso dá a possibilidade para ele de jogar dessa forma aqui, ó. Isso dá a possibilidade a ele de jogar com 3 meias, tá? Com 3 meias, sendo que esses 2 meias aqui são 2 meias que podem jogar entre esses corredores aqui deixados entre o lateral e o zagueiro, tanto Gabriel Cortez, quanto Bruno Nazário, quanto Alex Santana, tá? São 3 meias, sendo que Bruno Nazário pode cair na ponta
Gabriel Cortez também pode cair para a ponta, e aí, nesse caso, Caio Alexandre faria esse segundo homem de apoio aqui na volância, junto com Alex Santana. Lembrando, não acredito que o Cícero seja colocado para fazer essa função do Alex Santana, tampouco do Caio Alexandre, porque o Cícero não tem capacidade de ir e voltar com rapidez. Então, é mais seguro você ter sempre 3 homens no contra-ataque. O Autuori gosta muito de jogar dessa forma, ele foi campeão mundial pelo São Paulo, inclusive contra o próprio Liverpool, foi campeão da Libertadores com o São Paulo, jogando com 3 zagueiros, né, praticamente. Ele acredita que o Cícero possa ocupar essa função. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Nós não vamos pegar pela frente no domingo uma mosca morta. Nós vamos pegar o líder do Grupo A da Taça Guanabara, que fez 13 pontos em 6 jogos, ganhou 4, empatou 1, teve apenas uma derrota e fez 9 gols e tomou apenas 3 gols. O Botafogo, perdendo aqueles 2 jogos porque jogou com o time C, fez 9 pontos ao todo, com 3 vitórias, não empatou nenhuma, continua aquela mesma característica do time de 2019, não empata, só ganha ou perde. E sofreu 3 derrotas, né, sendo uma delas uma derrota muito feia para o Fluminense, fez 6 gols e tomou 8 gols, ou seja, o Botafogo tem números bem piores do que o Boa Vista. O Boa Vista fez a final contra o Flamengo e é o vice-campeão, atual vice-campeão da Taça Guanabara, tá ok? É um time que a gente tem que ficar de olho porque pode nos aprontar surpresas. É um time que conta com 2 jogadores perigosos, o Caio Dantas, tá? Que é o centroavante do time, que é o artilheiro do campeonato com 5 gols, tá? E o Tartá, que todo mundo conhece, já jogou no Fluminense, que é um jogador que é de origem, ele é um meia central, joga mais ou menos nessa faixa do campo, embora ele, no time do Boa Vista, ele tenha caído muito pela ponta esquerda, justamente nos corredores, onde a gente costuma ter mais problema, principalmente se o Autuori insistir com a escalação, que ele mandou a campo contra o Náutico, e se ele não fechar legal isso aqui, por isso que eu acho que ele deve jogar com 3 meias, né? Se ele não fechar bem isso aqui, o Tartá pode criar problema. O Wellington Silva é outro jogador também, do Boa Vista, que pode criar problema. O Tartá fez 2 gols, né, no Campeonato Carioca até agora. E por último, como eu tinha prometido para vocês, o Alex Santana e o mapa de calor do Alex Santana contra, de novo, o Náutico. Tá? Olha aqui que eu falei para vocês, a maior área de mapa de calor dele está aqui nessa região do campo, foi onde ele jogou mais, né? Nessa região aqui central, ó. Porém, é possível já ver o Alex Santana arriscando chegar mais perto da área adversária para chutar. É possível, em raros momentos, ele veio também proteger o lateral direito aqui. É também possível você perceber o Alex Santana cuidando muito mais do esquerdo, caindo muito mais para o lado esquerdo, o que nos leva, de certa forma, a crer que o Bruno Nazário deva ser o jogador que vai jogar aqui pela direita. Certo, galera? Portanto, essa é a minha análise. Se eu tivesse que dar um palpite para o jogo de domingo, eu aposto em Botafogo 2, Boa Vista 1. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram? Concordam? Discordam? Beleza. É só vocês deixarem aí no seu comentário abaixo do vídeo para que a gente possa interagir, para que a gente possa trocar uma ideia. E não se esqueçam, hein? Domingo, todo mundo lá no Nilton, tá? Lugar de botafoguense amanhã é no Nilton Santos, dando aquele apoio ao time para empurrar o Botafogo e também para a gente, né, honrar a memória do grande Valdir Espinosa que nos deixou essa semana. Tá certo? Helenos e Helenas, não se esqueçam. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal da Rádio Botafogo. Ative os sininhos aí para receber a notificação deste e de outros conteúdos da Rádio Botafogo. Ok? Rádio Botafogo, 10 anos de torcedor para torcedor. Fui!